Nós, durante o primeiro semestre, senhores deputados, mais especificamente nos 3 primeiros meses ou 4 primeiros meses, nós fizemos um debate muito intenso a respeito das finanças do governo. O deputado Paranhos lembra, mesmo porque participou desse debate, deputado Paranhos, que, mesmo adoecido, Vossa Excelência acompanhou o debate aqui sobre o reajuste no percentual inflacionário dos servidores do Estado do Paraná. E nós dizíamos que era possível o Estado do Paraná pagar 8,17, retroativo a maio. Num desses debates, eu lembro que o líder do governo rebateu essa afirmação, dizendo que seria uma crueldade, deputada Cláudia, se o governo tivesse caixa para pagar, na sua projeção, obviamente, os 8,17, e não o fizesse por outras razões, inclusive para pagar fornecedores atrasados, para pagar contas pendentes do ano 2014, o que seria totalmente ilógico, uma vez que estávamos já num processo de paralisação dos servidores da saúde, da educação, do meio ambiente, com sinalizações muito claras em outras áreas, como, por exemplo, na Polícia Civil, na Polícia Militar. Pois bem, infelizmente, aquilo que o deputado Romanelli colocou como sendo muita crueldade, aconteceu. A receita corrente do mês de junho, senhores deputados, apresentou variação de 23,77%, resultado esse que permitiria um crescimento de 14%, superior, inclusive, às expectativas apontadas pelo próprio secretário de Fazenda, quando aqui esteve, que previa de 10% esse crescimento. Isto representa uma receita corrente líquida adicional de 1.120 bilhões de reais, demonstrando que a capacidade financeira do governo em pagar os 8,17 era real, deputado Márcio. Infelizmente, os senhores que votaram contra foram induzidos a um engodo. Infelizmente. E as senhoras deputadas foram induzidos. Eu não acho que ninguém fez isso porque queria o mal dos servidores públicos. Eu acho que esse é um sentido que nós não devemos perseguir porque ele é falso. Os senhores votaram porque acreditaram nas palavras, não do líder do governo, obviamente, porque ele também acreditou nas palavras do secretário que não havia recurso. E agora, o que diz o secretário? Quando nós pegamos e olhamos o adicional que seria necessário de 540 milhões, em muito é superado por esse valor já dos primeiros 6 meses, que aponta o crescimento, como eu falei aqui, de mais de R$1 bilhão. Pior ainda, persistindo esse aumento, conforme está indicado no quadro provável, com a redução de despesas, como foi feito, nós teremos para o ano que vem 5 bilhões de reais a mais para investimento. Era isso que se buscava? Correto, era isso que se buscava e nunca se escondeu isso. Mas sempre foi dito que não era possível pagar o reajuste retroativo porque não havia dinheiro. Dinheiro havia. O que não havia era prioridade. E os senhores foram induzidos ao erro de pensar que por não haver recursos, e não votaram porque havia prioridade diferente, votaram com a maior das boas-fés, acreditando que não havia recurso e que nós quebraríamos o Estado. Esse foi um debate que nós fizemos durante muitas vezes aqui. Agora vejam os senhores, o aumento da alíquota, isso propiciou o aumento da alíquota de IPVA a 40%, o aumento da alíquota de ICMS, o aumento da inflação, programa de recuperação de dívida. Nós temos dados aqui, senhor presidente, que apontam que o mês de junho trouxe para o Estado uma surpresa com relação à receita de IPVA e ICMS, uma variação de 27,48%. Isso significa dizer que, retirada a inflação, nós tivemos uma variação de 17,50% em valores de ICMS arrecadado. Em junho, os valores de ICMS foi de 1 bilhão e 600 milhões de reais, representando um incremento de 353 milhões para os cofres do Estado em comparação a junho do ano passado. O IPVA registrou 223 milhões em junho, valor 152% superior ao registrado em junho de 2014. Um incremento para o caixa do governo de 135 milhões de reais. Total da arrecadação de ICMS e IPVA no mês de junho foi de 1 bilhão e meio. Uma variação registrada em... Para concluir, deputado Tadeu. Obrigado, senhor presidente. Registrado em junho de 2014, um incremento de 135 milhões, como eu coloquei aqui. Mais ainda, o primeiro semestre, a receita cresce 22,80% em termos nominais e 13,18% em termos reais.
Infelizmente, doutor Batista, e aí eu falo com muita tristeza mesmo, nós tivemos uma divisão muito grande aqui no dia 29 de abril, nós sabemos disso, que não era necessária. Porque nós poderíamos ter votado pelo 8.17, poderia ser pago retroativo, não traria o impacto que o secretário disse que traria ao governo, e nós não teríamos a fratura que tivemos dentro da Assembleia Legislativa e que muitos deputados hoje ainda carregam esse peso. Não votaram porque eram contra os servidores públicos, votaram porque acreditaram no governo. E o governo mentiu para os seus deputados. E acho que esse é um tema que nós vamos ter que discutir muito no segundo semestre. Porque um governo que mente para um, mente para deputados.